Seja bem-vindo ao mundo marcial. O jiu-jitsu brasileiro tem uma história rica, que teve muitas coisas que contribuíram para seu desenvolvimento. Uma coisa que desempenhou um grande papel na evolução do jiu-jitsu brasileiro foi o Desafio Gracie. O desafio permanente da família Gracie ajudou a moldar o que é a arte marcial do jiu-jitsu brasileiro hoje. Neste vídeo discutiremos a história do Desafio Gracie. Veremos como o Desafio Gracie começou, as famosas lutas do Desafio Gracie e como ele ajudou a forjar o esporte das artes marciais mistas, o MMA. O que era o Desafio Gracie? O Desafio Gracie foi um desafio aberto que a família criou para provar a eficácia do jiu-jitsu brasileiro. Criado há cerca de 100 anos, numerosos artistas marciais e homens durões aceitaram o desafio. Como foi criado o Desafio Gracie? O Desafio Gracie foi iniciado pelos co-criadores do jiu-jitsu, Carlos e Hélio. Para mostrar a eficácia do jiu-jitsu brasileiro, os irmãos entenderam que precisavam provar isso. Os irmãos Gracie ganharam publicidade com seu desafio entrando em contato com a imprensa brasileira e publicando seu desafio. Qualquer praticante de artes marciais que quisesse testar o poder do jiu-jitsu brasileiro foi convidado a tentar. Os desafiadores poderiam vir à Academia Gracie para desafiar os irmãos e lutar. Sempre que brigas eram iniciadas, elas eram frequentemente realizadas sob o formato de vale tudo. Qualquer coisa valia na luta, exceto pelo uso de armas. Lutadores famosos do Desafio Gracie. Ao longo do século passado, a família Gracie produziu dezenas de combatentes de classe mundial. Discutiremos alguns dos membros mais notáveis da família que lutaram para representar o nome da família e a arte marcial. Hélio Gracie. O primeiro lutador do Desafio Gracie foi Hélio Gracie, co-criador da arte marcial. A carreira de Hélio durou 5 décadas, onde lutou em várias partidas. Ele é um ícone do jiu-jitsu brasileiro. Carlson Gracie. Carlson Gracie foi o melhor atleta da família Gracie por mais de 3 décadas. Entre os anos 50 e o início dos anos 70, Carlson foi campeão do jiu-jitsu e lutou em aproximadamente 20 brigas de vale tudo. Carlson perdeu apenas uma dessas partidas, provando o poder do jiu-jitsu brasileiro. Rickson Gracie. Rickson Gracie é considerado por muitos o maior praticante de jiu-jitsu brasileiro de todos os tempos. Ele tem um suposto recorde de 300-0, dividido entre as partidas de luta e brigas de vale tudo. O mais notável desafio Gracie envolvendo Rickson foi o infame incidente com o lutador japonês Doji Anjo. Nesta luta, Rickson atacou o lutador japonês. Rickson afirma ter um vídeo do incidente, mas nunca o divulgou. Há apenas algumas fotos da luta disponíveis online. Royce Gracie. O pioneiro do MMA Royce Gracie é a razão pela qual o UFC existe hoje. Ele foi escolhido como representante nos primeiros torneios para provar a eficácia do jiu-jitsu brasileiro. Royce provou exatamente isso e lutou com lutadores mais do dobro do seu tamanho com facilidade usando o jiu-jitsu. Heróis do ringue. O UFC não foi a primeira transmissão ao vivo da família Gracie do seu Desafio Gracie na televisão. Eles realmente tentaram isso 30 anos antes em outro evento que criaram. Este evento foi chamado de Heróis do Ringue. Isso aconteceu sobre as regras de brigas de vale tudo, que mostravam os melhores lutadores da época. Carlson Gracie e Valdemar Santana encabeçaram em muitas partidas um contra o outro. O evento foi realizado no Rio de Janeiro e transmitido ao vivo por uma estação de TV local. Heróis do Ringue foi uma das primeiras tentativas de trazer o vale tudo para o público em geral. Seria também uma das únicas tentativas. No evento, o futuro árbitro do UFC 1, João Alberto Barreto, quebraria o braço do oponente com uma arbar. A estação de TV que transmitia a luta ficou horrorizada com o fato de essa violência ter sido transmitida em sua rede. Heróis do Ringue foi rapidamente cancelado e os Gracie não tentariam nada assim novamente por muitas décadas. Lutas famosas do Desafio Gracie. Durante o século XX, a família participou de centenas de desafios de artistas marciais de diferentes origens. Trouxe algumas das mais notáveis lutas de desafios Gracie da história. Hélio Gracie vs Masahiko Kimura. Uma das lutas mais famosas do Desafio Gracie foi uma perda para a família Gracie. Essa luta ocorreu em 1951 entre Hélio Gracie e Masahiko Kimura. Kimura estava em uma turnê pela América do Sul e parou no Brasil. Durante sua estadia no Brasil, Hélio Gracie desafiou Kimura para uma luta. O campeão do judô aceitou o desafio e os dois tiveram sua partida no Rio de Janeiro. Kimura teria uma performance dominante e jogaria Gracie menor ao redor do tatame. Hélio foi colocado em um Gyaku de Garami, mas se recusou a se submeter e teve o braço quebrado. Por respeito a Kimura, os profissionais do jiu-jitsu se referiram a essa técnica submissão como Kimura a partir desse momento. Academia Gracie vs Academia Fada.
Um famoso desafio de Gracie ocorreu envolvendo duas academias brasileiras de jiu-jitsu, a Academia Gracie e a Academia Fadda. Oswaldo Fadda foi pioneiro em jiu-jitsu e foi ensinado pelo cofundador de artes marciais Luiz França Filho. Fadda administrou sua própria escola jiu-jitsu e desafiou a escola de Hélio em 1955, Walid Ismail versus Gracie. Esse confronto é mais uma disputa entre Walid Ismail e a família Gracie, particularmente Renzo Gracie. Walid Ismail era na verdade um dos melhores alunos de Carlson Gracie e enfrentou Royce Gracie em uma partida de jiu-jitsu. Ismail colocaria Royce para dormir. Em seguida, uma guerra de palavras entre ele e Renzo começou. Até hoje, eles ainda estão brigados, mas nunca lutaram oficialmente. Rickson Gracie versus Yoji Anjo. No início dos anos 90, Rickson Gracie ganhou muita fama no Japão depois de vencer Vale Tudo no Japão. Isso levou os lutadores profissionais japoneses de uma promoção inicial desafiando Rickson a combatê-los na competição. Rickson não desejava lutar dentro do que chamou de promoção de luta fixa. Em vez disso, ele estabeleceu um desafio Gracie para o lutador vir à Academia Gracie e lutar com ele. Um jovem lutador japonês chamado Yoji Anjo fez a viagem à Califórnia. Ele veio à academia com membros da imprensa japonesa e esperou a chegada de Rickson. Quando Rickson chegou, ele deixou Anjo e seu gerenciador de lutas entrarem, mas não a imprensa. Depois que entraram na escola, foram para o tatame e a luta começou. Rickson e todos lá relataram que ele deu a Anjo uma surra cruel e o colocou para dormir. Há supostamente um vídeo do incidente, mas Rickson nunca o divulgou ao público. Sakuraba versus os Gracie. Durante o auge do Pride, houve uma enorme rivalidade entre Kazushi Sakuraba e a família Gracie. Tudo começou depois que Sakuraba venceu Royler Gracie em uma partida controversa, onde Royler não se apresentou. A vingança prometida pela Gracie perseguiu as lutas com Sakuraba desde então. Kazushi venceu Royce Gracie após uma guerra de 90 minutos, onde Royce estava cansado demais para continuar lutando. Ele então venceu Renzo Gracie e seu irmão Ryan Gracie, ganhando Sakuraba o nome de o Caçador de Gracie. Royce venceria uma revanche mais tarde em suas carreiras e Halleck Gracie também venceria Sakuraba, colocando a série entre os dois em 4-2 para Sakuraba. No final da década de 1970, Rorion Gracie se mudaria para os Estados Unidos para ensinar Gracie Jiu-Jitsu. Rorion também traria o desafio Gracie com ele, estabelecendo o desafio aberto a qualquer artista marcial americano ou durão que duvidasse do poder de Jiu-Jitsu. Depois de anos ensinando Jiu-Jitsu em sua garagem, Rorion conseguiu abrir uma academia em Torrance, Califórnia. Foi realmente quando as pessoas começaram a enfrentar o desafio Gracie. Muitas dessas tentativas de desafio foram gravadas em vídeo e salvas por Rorion. Ele compilou essas tentativas do desafio Gracie e as colocou nos vídeos instrutivos dos Gracie em ação. Esses vídeos deram muita publicidade à família Gracie e ajudaram o primeiro grande crescimento do jiu-jitsu brasileiro nos Estados Unidos. A família Gracie perdeu algum desafio? Os Gracie nunca admitiriam que perderam um desafio, mas sim, perderam os desafios Gracie. Já mencionei a partida entre Kimura e Gracie que terminou com Kimura quebrando o braço de Hélio, mas há outro desafio mais recente. Um desafio Gracie que ocorreu na França em 2003 envolveu o irmão mais novo de Royce Gracie, Robin Gracie. Robin é dono da Academia Gracie em Barcelona, Espanha e estava dando um seminário em Perpignan, França. Durante o seminário, um lutador francês de MMA chamado Damien Hicksio apareceu no seminário sem ser convidado. Ele desafiou Robin para uma luta e o desafio foi aceito. Este foi um raro desafio Gracie que não seguiria o caminho da família Gracie. Gracie defendia sua queda e guarda. Hicksio começaria a acertar as pontas dos pés e socos que fizeram Robin Gracie desistir. Royce ficou tão enfurecido com esse incidente que supostamente reuniu membros da família e foi para Perpignan. A família acabou encontrando Hicksio no bar em que trabalhava e atacando ele e seu irmão. Damien também teria disparado uma arma, o que fez os Gracie fugirem. Ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu e, desde que Hicksio faleceu em 2016, provavelmente nunca saberemos como o desafio Gracie influenciou o UFC. O UFC foi criado como uma versão gigantesca do desafio Gracie. Rorion Gracie, juntamente com os parceiros de negócios Art Devi e Bob Merovitz, queriam levar o desafio Gracie ao pay-per-view. O UFC foi originalmente criado como um torneio de luta sem regras de uma noite que ocorreu em Denver, Colorado. Esta grande versão do desafio Gracie provou ser bastante bem-sucedida. Não apenas cresceu o jiu-jitsu brasileiro, mas ajudou a estabelecer as bases para o MMA se tornar um esporte legítimo. O desafio Gracie teve um papel importante no crescimento do jiu-jitsu.
Sem o desafio da família Gracie, o jiu-jitsu brasileiro não teria evoluído como fez. Além disso, o Ultimate Fighting Championship não existiria sem o desafio Gracie. Foi toda essa razão pela qual Rorion Gracie criou o evento. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.